continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando esse mês do tema O Mundo Me Transforma. E hoje nós vamos falar sobre existência física, uma finalidade superior. Por que uma finalidade superior? Bom, nesse programa a gente já vem falando da minha relação com o mundo e a gente já vem trabalhando, né, o entendimento do objetivo da vida na Terra, da vida física, da encarnação. E a gente sabe que é evoluir, que é crescer. Mas essa finalidade superior a gente acaba explorando de uma maneira mais profunda porque nós precisamos valorizar a experiência. Entender que a gente vem para aprender, para evoluir, legal. Mas como usufruir de cada experiência em benefício a esse meu desenvolvimento, a esse meu progresso? Entende? Nós falamos durante esse mês uma série de pontos que fazem parte dessa experiência encarnatória do agora, né? O que eu vivo no agora me chama para boas condutas, mas mexem com as minhas emoções, que resgatam memórias antigas e me trazem um impulso de padrões comportamentais, vícios comportamentais que eu trago da minha história. Diante disso, quando eu consigo identificar que os desconfortos que eu vivo são conflitos meus, eu posso buscar conhecimentos e exercitar a digestão emocional, compreender por que eu sinto isso, por que eu penso dessa maneira, e estudando novas formas de lidar com isso, desenvolvendo novas habilidades de agir no mundo, de interagir com o mundo no agora, buscando coerência com o que eu quero construir, já que busco o meu bem-estar e a minha felicidade. Isso tudo, todo esse sistema, precisa ser alimentado com um combustível moral. Mas como eu coloco o combustível moral? A nossa trajetória na nossa vida física, né? Nossa trajetória física nos traz um contínuo chamado para nossa própria recuperação das doenças que carregamos na alma e para o nosso próprio despertar para as inteligências ainda não adquiridas. Eu vou ler uma passagem do Evangelho que explica sobre o olhar que precisamos ter para o mundo. Onde, no capítulo 3, fala-se, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, destino da terra, causas das misérias humanas. No item 7, dando continuidade a toda uma exploração, falando sobre o planeta Terra, temos a seguinte frase: pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária,
um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreende-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham em saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticam. Nem os hospitais e as casas de correção podem ter por locais de deleite. Você já parou para pensar que, embora ao seu redor hajam muitos irmãos com atitudes que você entende serem atrasadas ou inaceitáveis, atitudes que você não admira, eles estão na mesma morada que você? Já parou para pensar nisso? Que embora haja ainda um grande volume de barbáries, elas estão acontecendo no mundo que você precisa estar? Entende? A proposta é que a gente compreenda que nós precisamos da vida no mundo. Porque é essa dinâmica que eu expliquei no início do vídeo, e fique à vontade se quiser voltar ao vídeo. Fique à vontade, volta ali no início para reforçar essa dinâmica, esse sistema. É ali. É ali que eu preciso me reconstruir, me curar, me elevar, crescer. É nessa relação real que acontece agora. E aí, nós precisamos considerar que o progresso se dá por degraus. Então, a gente precisa ter misericórdia com a gente também. Não no sentido de, eu preciso ter misericórdia comigo, eu vou me aceitar um pouquinho, deixa eu errar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu me dedico ao aprendizado. Não. A misericórdia está relacionada à consciência que eu tenho que ter, que o progresso se dá um passo por vez. Então, eu não me cobrar passos mais largos do que eu tenho condição, mas também não abandonar o caminho do progresso, porque eu vou estar fazendo mal a mim mesma, eu não vou estar construindo o que eu quero viver ali no meu jardim, né? Mas existem fases de desenvolvimento e aprimoramento do espírito. E nós estamos vivendo o hoje justamente na fluidez dessas fases, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas anotações que eu fiz de um livro, né, de Divaldo e de Joana, Vida, Desafios e Soluções, ok? De Divaldo, pelo espírito de Joana. E aí nesse livro tem um capítulo que fala do significado do ser existencial, objetivos da vida humana. E ele Joana de Ângeles acaba então nos elucidando sobre as fases, né, do despertar do espírito, do amadurecimento do espírito, que eu resumiria da seguinte forma. A gente passa primeiro por uma vivência entre si mesmo e o outro, né? Então eu vou interagindo com o outro e através da interação com o outro, com a sociedade, eu começo a absorver interpretações. Então, a reação da sociedade me deixa registros
sobre o que seria certo e o que seria errado, né? Vou dar um exemplo prático. Hoje a gente não quer ser julgado pela religião, porque a gente herda interpretações equivocadas que foram feitas dos ensinamentos de Moisés, dos ensinamentos de Jesus. Usaram tudo que eles nos ensinaram para outros interesses e até hoje nós estamos com essa herança. Ou, culturalmente, as pessoas que se divorciavam antigamente eram vistas, né, de uma maneira pejorativa ou reduzida pela sociedade. Hoje, já progredimos muito, mas trazemos na nossa memória esse padrão e a gente ainda herda isso, né? Muitos de nós ainda fazem julgamentos de pessoas que se divorciam. Entendem? Então, nessa relação que a gente tem com a sociedade, com o outro, vão se registrando em mim memórias sobre como a sociedade interpreta as coisas, sobre como o outro interpreta as coisas, ok? É onde a gente constrói os arquétipos, né? As simbologias, rótulos comportamentais. Ah, se fulano age assim, ele é tal coisa. Se ele fez tal coisa, ele é tal coisa, né? São os rótulos. E esses rótulos são aprendidos através dessas relações. Aí, a gente começa a absorver conhecimentos e vivenciar sacrifícios para nos libertarmos desses arquétipos, dessas simbologias, desses rótulos, desses padrões, né? Então, bom, e aqui, gente, eu tô trazendo, ó, toda a minha história até aqui, tá? Toda a história do espírito até aqui, não só essa vida física, mas, ó, né? As memórias que a gente traz, né? Na nossa bagagem, nas histórias vividas anteriormente. Então, quando eu trago isso, eu já começo, às vezes, a me influenciar, às vezes não, né? Sempre, a ser influenciado pela sociedade, pelos meios e por essas memórias de que eu começo a desenvolver um medo de me enxergarem com um rótulo diferente da imagem que eu quero passar. Então, eu venho com alguns padrões comportamentais presos a esse passado, a esses julgamentos anteriores, a essas memórias. E eu só consigo me libertar disso vivendo sacrifícios diários de mudança de conduta, de entendimento. Por que eu penso isso? Por que eu interpreto assim? Por que eu sinto isso? Por que eu lido de tal forma? O que eu posso fazer para mudar isso? Entende? Por isso são sacrifícios, porque eu preciso viver o desconforto de não ser mais quem eu sou. Sabe? Desconstruir aquilo que eu sempre fui. É trabalhoso. Renunciando a satisfações e padrões que eu carregava, renunciando a aplausos e validações externas, porque eu quero me libertar dessas interpretações que não nos cabem mais. E por que eu quero me libertar? Porque eu estou absorvendo conhecimentos que estão me esclarecendo que o caminho não é esse, é outro. Né? Então a gente começa nas relações, aprendendo rótulos, padrões, interpretações e julgamentos, e depois a gente começa a querer se libertar disso, vivendo, absorvendo conhecimentos e vivendo o sacrifício mesmo dessa mudança. E aí, quando a gente consegue vivenciar essa libertação dos julgamentos, né, da sociedade, do externo, das cobranças, expectativas e tal, e a gente começa a ser mais fiel à nossa realidade, mais autêntico com a nossa vida, a gente passa a desenvolver a compreensão da grandeza do amor
e do trabalho pelo bem geral. Porque eu paro de me preocupar com os rótulos e o externo. E eu começo a escolher agir em coerência com o que eu quero construir. Acontece que com a absorção de conhecimento, eu comecei a ter a dimensão do que eu posso construir para a construção da minha felicidade, o que significa que eu começo a entender o amor, a importância dele, a riqueza dele e do trabalho em prol do próximo. É aí que a gente compreende determinadas personalidades que já passaram por esse mundo e encarnados, que nos serviram de inspiração. Porque era nítido, através do comportamento deles, o empenho e dedicação pelo amor e o trabalho pelo bem geral. Temos muitos nomes. Eu destacaria agora Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Esse é o nosso destino. Em que fase você está? E o que você tem feito para te favorecer na fase em que você se encontra? A vida nos proporciona crescimento. Crescimento porque é através dele que nós iremos construir um jardim compatível, integrado, coerente com a lei de amor. E é lá que seremos felizes. Então eu desejo que você consiga aproveitar a reflexão de hoje para pensar sobre a sua vida, sobre esse sistema que a vida te coloca, no agora, na relação com as pessoas, na percepção dos seus conflitos internos, na absorção de conhecimento para que você consiga resolvê-los e desenvolver nova conduta, nova lida com o mundo e com as pessoas. Vivendo a realidade, não confundindo a realidade com as ilusões e construindo no agora o amanhã que você quer viver, que é um amanhã feliz. Próximo mês, então, a gente dá início a um novo tema. Até lá!